Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Histórias de Vendas. Você que está no YouTube está nos assistindo, você que está no Spotify nos ouvindo. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui um amigo de longa data, mas eu não vou falar assim, senão ele vai achar que nós somos velhos já e não é essa a ideia, né? Eu tenho muito prazer hoje de trazer aqui neste episódio o Bazzani, grande amigo, 45 anos de experiência aí, de vivência no mundo de vendas, né? Já foi vendedor, já foi gestor comercial, já foi diretor de grandes empresas de software. Bazzani, muito obrigado por você ter aceito o convite. Seja bem-vindo aqui ao nosso Histórias de Vendas. Muito obrigado, Ricardo. Eu fico muito feliz em poder estar aqui, compartilhar a minha experiência com você, que depois de 45 anos de jornada, o que nos resta só é experiência, né? E É. história para contar. Então, hoje, uma das coisas que eu mais gosto é compartilhar essa experiência, orientar os jovens, poder aconselhar quem está em início de carreira, porque eu acredito, assim, essa jornada que eu fiz e que foi muito feliz para mim, eu recebi muita ajuda, eu recebi muito conselho, eu recebi muito coaching. Então, cada vez que eu tenho essa oportunidade, essa chance, eu fico muito feliz, porque eu tenho a sensação que eu estou contribuindo para essa ciranda, né? Essa ciranda virtuosa, que é você compartilhar a sua experiência, tá bom? Poxa, que legal, Bazzani. E que nós tenhamos aí muitas pessoas como a gente, com essa disposição, essa vontade de poder dividir e compartilhar aí essa nossa experiência, né? Sem dúvida. É, antigamente, isso daí mudou bastante para o bem, né? Porque antigamente as pessoas eram meio assim, receosas de compartilhar um conhecimento, achava que, sei lá, de ensinar podia perder aquele domínio daquela informação, e hoje em dia não, com a internet, quanto mais a gente compartilhar, melhor, né? Perfeito. É E isso olha, mesmo. Bazani, você está aqui por dois motivos, tá? Primeiro motivo, porque eu te considero muito aí desde aquela nossa época lá de trás de DataSul, né? É um prazer Obrigado. recebê-lo aqui mais uma vez. E porque eu tive pessoas pedindo para fazer aí um episódio com você também, viu, Bazani? Você tá famoso aí, hein? Muito obrigado, fico muito feliz. De novo, né? A minha felicidade em compartilhar muito da minha experiência ao longo desse caminho aí. Que Faço legal. questão disso e fico muito feliz com isso, tá bom? Pô, legal, Bazani, cara, 45 anos lá atrás, como é que você iniciou aí nessa jornada de vendas? Como que foi o seu pé na água nesse mundo todo aí? Então, cara, a história é longa, sabe? Eu tive vontade de trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Uhum. Meu pai até não queria que eu trabalhasse, mas eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar. Comecei na área administrativa, fui trabalhar numa autoescola. Dali eu saí, fui trabalhar na COFAP, na parte de controladoria, me formei em administração de empresas, que é uma área que eu gosto muito, e aí eu comecei a ter contato com tecnologia, implantando sistemas como usuário, né? E numa dessas implantações eu fiz tanta pergunta difícil que o pessoal falou assim, Bazani, você não quer vir para o lado de cá, virar consultor? E eu virei consultor de implantação, eu implantei muitos sistemas de ERP, até que chegou um dia, foi, acho que foi na década de 80, já final de 80, a nossa venda era muito técnica. Para você vender um RP, vender uma solução, você tem que entender do que você está fazendo, né? Aí o superintendente da DataSul, o seu Oswaldo Neves de Aguiar, que foi o cara que me levou para vendas, falou assim, Bazani, eu estou precisando que você vá para vendas. Já como assim, seu Oswaldo? Não, eu preciso que você vá para a área comercial. Falei, seu Oswaldo, eu nunca trabalhei nisso. Ele falou, ó, nosso produto, a venda é muito técnica, a gente precisa conhecer muito de produto, e você conhece bem de produto, e a gente tem que se relacionar muito bem com os clientes. E eu vejo a forma como os clientes, você se relaciona com eles,
Olha só, cara, isso era final da década de 80. Olha como o cara era a percepção dele. Visionário, né? Visionário. Só. Como você se relaciona muito bem com clientes, eu gostaria que você viesse para vendas. Eu falei, seu Oswaldo, mas eu, assim, os poucos negócios que eu fiz na minha vida, vendi um carro, eu achei que eu fiz um péssimo negócio, como que eu vou para vendas? Ele falou, não, venha para vendas, porque você entende do produto, você se relaciona bem e eu acho que vai dar certo. Eu falei, então, E tá bom, é isso que o senhor precisa? E tá bom. E aí eu comecei em vendas assim. Aí eu fui para vendas nessa situação, nessa condição. O que que eu pensei, né, Ricardo, quando eu pisei em vendas, né? Porque dá um frio na barriga, né? total. Você fala assim, meu Deus, e agora? Tem que vender, né? Aí eu pensei assim, olha, eu vou atender o meu cliente da forma como eu gosto de ser atendido quando eu vou comprar alguma coisa. E a coisa começou assim, entendeu? Esse foi meu primeiro passo, tá bom? Que legal, Bazani. Ou seja, né, naquela época, talvez você não conhecesse técnicas de vendas, metodologias, que eu sei que a nossa escola da DataSul, ela trouxe muito conhecimento, muito know-how para a gente em cima disso, né? Mas antes a gente não tinha isso, né? E dois pontos que você colocou aí, conhecer muito bem o produto, né? A venda consultiva, a venda complexa, que é o ramo que a gente sempre atuou, você tem que conhecer do seu produto, porque você tem que trazer essa confiança, essa segurança para o seu cliente, né? E outro ponto que você colocou, o relacionamento. Então, o que você colocou como dois pontos importantes lá atrás é muito importante até hoje, né? E principalmente no segmento de software, né, Bazane? A gente está vendo que o mercado de software ele está em plena ascensão. A gente vê as startups, as empresas de. É muito legal porque hoje as empresas, as startups, elas estão encontrando oportunidades no mercado para trazer uma solução pontual para resolver aquele problema determinado ali numa empresa ou na sociedade, né? Então, quem aprender a vender software não vai passar fome nos próximos 10, 20 anos, porque daqui para frente Então, vai ser isso, né? olha só, eu tenho 45 anos de carreira, né? E eu entrei na parte de tecnologia por acidente, como usuário, e aí ganhei assim conhecimento nessa área. Eu sei aplicar tecnologia ao negócio. Aham, E eu já sou, inclusive, legalmente, né? Eu sou aposentado depois de 45 anos. aham, aham. E olha só, quando eu fui entrar com a minha aposentadoria, em 45 anos de carreira, eu não fiquei um dia sem um trabalho formal. Olha só. Então, quem está nessa área de tecnologia, às vezes não se dá conta e não percebe que está numa ilha de prosperidade. Uhum, Basta você se dedicar, basta você ter vontade de conhecer, que você vai ter lugar em qualquer empresa. Na área de vendas, principalmente, o que manda e o que determina o seu valor é realmente a sua disposição, a sua energia em querer fazer a coisa acontecer, entendeu? Toda empresa precisa de um vendedor bom. Toda empresa precisa de alguém que vai divulgar o produto dela, né? Só que na área de tecnologia, especificamente, isso não se faz sem ter conhecimento. Você tem que conhecer o que você está vendendo. exatamente. Vendedor bom não fica parado e não ganha pouco também, né, Bazani? Eu acho que isso é importante. E você falou um ponto tão assim fundamental, que é a pessoa ter a vontade de fazer a coisa acontecer, né? E olha só, aonde que você se forma como vendedor? Não tem. Nem o MEC reconhece vendedor como uma certificação, não existe. Você tem lá vendas e marketing, mas ali você não aprende aquela situação que você está na frente do cliente e fala, Bazani, isso aí está caro, né? É, Como é que a sua solução vai me atender? Não tem faculdade que te ensina isso. Então, se você não tem uma formação lá fora técnica, cabe a você
fazer acontecer, né? Então, o seu resultado, quanto você pode ganhar ou não, ser um vendedor aí de alta performance, ter o passe valorizado no mercado, porque, cara, você começou dá resultado acima da média em uma empresa, todo mundo já fica de olho, você já tem, abre 1000 portas para você, né? Então, o que você falou assim é uma. Eu costumo usar muito aqui no Histórias de Vendas um termo que eu estou chamando de lição de vida. Isso aqui é bate-papo nosso para trazer as histórias, as lições de vidas. Então, isso que você falou, quem estiver ouvindo, se parar para pensar muito bem e falar, esse é o caminho para a gente atingir o sucesso, tá aí já, você já deu o, a fórmula pronta, vamos dizer assim, né? Conhecer do produto, ter um bom relacionamento e ter vontade de fazer a coisa acontecer. Não tem É, faculdade que te ensina isso. é por aí. Eu também, eu fiz muito poucos cursos de vendas, né? Porque eu Uhum, caí na área comercial, já com a necessidade de atuar, de vender. Então, eu sempre usei muito. Hoje eu entendo algumas coisas que eu fazia, né? Então, por exemplo, eu sempre usei muito da empatia. hum, Eu sempre me coloquei muito no lugar do cliente. uhum, Sempre procurei montar uma solução que realmente atendesse a necessidade dele. Uma coisa que me atrai muito na venda de solução é que ela é uma venda que permite que você coloque o seu intelecto para fazer a diferença na arquitetura de vendas. uhum, Então, na época, eu explorei muito isso. Como eu conhecia muito produto, como eu já tinha implantado muitas vezes o ERP, às vezes o cliente falava assim: Ah, eu preciso de tal informação. Ele às vezes queria comprar um BI. uhum, Vou dar um exemplo aqui, né, do nosso negócio, né? Comprar um BI para tirar um relatório mais elaborado. Eu dizia, não precisa disso. A gente exporta esse dado para o Excel, você monta aqui no Excel. Procurar o caminho mais curto e mais econômico para a solução. Então, isso daí eu acho que é fantástico. Se você puder realmente exercitar isso, você pode ter certeza que você ganha a confiança do cliente, né? E aí, o que que eu fazia, né, Ricardo? Eu ficava no lugar do cliente e transparência absoluta e transparência radical. Seu produto faz isso? Não, não faz. Não faz por causa disso, disso, disso. Essa história de que você vende um sonho, vende um negócio que não tem, isso é para quem não confia naquilo que está fazendo. Quem confia no que está fazendo, sabe que o produto é capaz, sabe como resolver. E essa questão de resolver, né? Isso eu usei muito. Eu investigava junto com o cliente, eu conversava muito com o cliente para entender qual era a necessidade dele. uhum. Que hoje, nos cursos de vendas, ele chama de dor, né? Ah, tem que É, achar a dor. aham, Eu ficava procurando assim, o que motiva esse cliente falar comigo? Ah, é tal coisa? Aí eu achava a solução para ele. uhum, E muitas vezes, se eu gostaria que ele comprasse de mim, sei lá, 100, mas a solução era só 10. uhum. Então, não tem problema, cliente, você compra esse 10. E na medida que a gente vai implementando e tendo sucesso, você vai chegar nos 100, Uhum. né? Porque a tecnologia é uma escada, né? Você vai degrau por degrau. Na medida que o cliente vai experimentando e vendo o resultado, ele quer mais. E esse é o nosso papel do lado de cá. É a venda responsável, né? E você está comprometido com o sucesso do cliente, né? Porque é o que você falou, aí ele pega confiança e fala, não, peraí, ele está me dizendo que eu não preciso disso, esse cara não está querendo só vender. Ele está realmente preocupado com encontrar uma solução, um caminho mais fácil para que a gente possa fazer negócio, né? E você falou de falar não para o cliente. Tem muito vendedor que tem medo de falar não para o cliente porque acha que vai perder a venda, né? Uma vez, Bazani, aproveitando e emendando umas histórias aí, eu Sim. estava num cliente que fabricava calotas, né?
era o principal fabricante na época. Depois a empresa, depois de alguns anos, ela foi comprada, tal, né? E aí eu fui fazer a apresentação, eu estava na RM Sistemas. E aí ele, o seu produto faz isso? Eu, não faz. Desse jeito que você quer, que você precisa, ele não faz. Tem um outro caminho aqui, aí a gente tentava trazer um outro caminho mais fácil. Ele, tudo bem, imagina, eu, meu diretor, na sala com o diretor da empresa. Daqui a pouco ele faz tal coisa, eu falei, não faz. Eu lembro que o meu diretor me olhava assim, né? Tipo, nós vamos perder essa venda, né? Baziane, eu sei que terminou a apresentação, ele falou assim, valores tal, eu vou fechar com vocês pelo seguinte, eu já sabia que o seu produto não fazia esses pontos, porque eu tenho amigos que usam, e eu perguntei antes para eles. E eu estava perguntando isso para você, para ver se realmente eu podia confiar na sua empresa, porque veio uma outra empresa aqui, e tudo que eu falei, ele falou que fazia tudo. Falei, não, mas espera aí, tá estranho isso, como que faz tudo, né? Então, olha só, falar não para o cliente na época foi o que fez a gente fechar a venda, né? A gente não precisa ter medo de falar não. É sempre bom você falar o não e explicar o porquê. Porque Perfeito. porque quando você explica o porquê, aí que o cliente fala, opa, esse cara entende e quer me ajudar. Não quer só empurrar um produto aí e depois ir embora, né? Ah, Você me fez lembrar rapidamente uma situação. Uma vez eu fui atender uma empresa espanhola que estava se instalando aqui no Brasil. Inclusive, ela não está mais no Brasil, ela foi embora. E aí eles estavam procurando um RP aqui no Brasil. uhum. Aí eu fui, atendi, comecei a conversar. Ele falou assim: você tem um cliente que você possa me levar para ver sua solução? E por uma coincidência, eu tinha um cliente bem próximo da empresa dele. E era um cliente que eu me relacionava muito bem. Atendi há muitos anos. Eu fui consultor de implantação desse cliente, para você ter uma ideia. Aí eu fui, levei ele lá. Aí as pessoas me viam, né, quando me encontravam, opa, Zé, tudo bem, me dava um abraço. Ah, tudo bem, não sei o quê. Muita gente me cumprimentou, né? E no final eles compraram da gente. E aí, quando ele assinou o contrato, ele falou assim para mim: olha, eu quero confessar uma coisa para você. Aquela visita naquele cliente foi determinante para mim. Falei, sério? É, porque é o seguinte, você recebeu tanto abraço lá, você conversou com tanta gente, que se o seu produto não prestasse, É, eles não te receberiam bem. olha só. Como isso é importante, né? Exatamente. Então, assim, olha, esse compromisso seu com o cliente, você tratar o dinheiro do cliente como se fosse o seu, Nossa. você montar um projeto para que isso tenha sucesso, estar comprometido com isso, acompanhar esse projeto, faz toda a diferença. Tá? Pelo menos na nossa área, né, Ricardo, que é venda de solução, para mim isso é fundamental. Cara, fantástico isso, Basani. Você sabe que a gente que viveu a venda lá no passado e agora essas mudanças novas, essas criações do que o mercado chama de máquina de vendas, de você prospectar de uma forma mais automatizada, atender o cliente mais automatizado, né? Está se perdendo um pouco dessa relação com o cliente, dessa conversa consultiva, dessa oportunidade realmente de você focar no relacionamento e ajudar o cliente. Com essa criação de máquinas de vendas, você está pensando muito mais em volume do que em qualidade. E aí as pessoas É, estão perdendo muitas oportunidades aí de fazer bons negócios, né? você tocou num ponto agora que assim, eu entrei em vendas e rapidamente, é, como eu gostava muito disso, aí eu tinha bastante experiência e eu gostava de compartilhar. Aí rapidamente eu me tornei um gestor de vendas Uhum. e comecei a acompanhar os vendedores, selecionar, acompanhar e desenvolver os vendedores. E aí o que acontece, Ricardo? Primeiro, eu cheguei à seguinte conclusão: venda é disciplina, é repetição,
é cadência. Sem isso, isso é a base, isso é o alicerce. Se não tiver isso, não vai ter venda. Mas existe um negócio que eu, ao longo do tempo, descobri e valorizei muito, que é o seguinte: na área de vendas, se você pressionar muito a equipe, um vendedor pressionado tende a errar. E um Uhum, vendedor motivado tende a se superar. uhum. E aí, o que eu descobri, né, ao longo dessa jornada? Que a motivação do vendedor, primeiro, ele tem que ter a disciplina de fazer, de repetir, então tem que ligar, tem que visitar. Isso faz parte do dia a dia. É É igual escovar processo, né? igual escovar os dentes de manhã, é igual tomar banho todo dia, tem que ter. E aonde entra o talento do vendedor? É colocar nesse processo o que eu chamo, o que eu entendi e o que eu descobri que se chama intuição. Uhum. Então, para cada cliente que você vai atender, que você percebe como ele é e que você tem aquela, sabe, intuição, poxa, se eu fizer tal coisa, eu acho que ele vai gostar. É aí que vai fazer a diferença. Então, essa disciplina, essa repetição associada à intuição, isso gera motivação, isso gera superação. Ao passo que o contrário, né? A repetição, a disciplina, a cobrança por meta, 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 isso gera estresse, isso, isso gera erro. Então, um recado aqui aos gestores de vendas é assim: fique muito ligado no seu time, perceba cada vendedor, deixe que cada vendedor, cumprindo com a metodologia, tempere aquilo com a intuição. E aí você vai se surpreender com os resultados. Nossa, isso aqui é aula de vida mesmo, cara. Que massa, Vazani. Você sabe que o que a gente chama de intuição é ele colocar, né, o eu ali Isso, no processo, moldado para ser algo específico para aquele cliente, para o cliente falar assim: o que ele está dizendo é algo para mim, né? E é esse isso cara aí. é muito bacana o jeito dele, porque principalmente hoje em dia não tem como a gente desconectar o nosso lado pessoal do profissional. Então não dá para você no profissional exercer um papel como um tipo de ator, né? E ser diferente do que você é. Hoje está muito ligado, a gente trabalha em casa, a gente compartilha a nossa casa numa reunião. Então, quando você põe o tempero, a empresa te dá a liberdade de você pôr o tempero do eu, de como eu sou, é claro que a coisa flui muito, né. E você tocou num ponto importante, pressão por metas, né, principalmente quando você vê bastante startups hoje que tem que prestar conta com o investidor, a pressão é muito alta, né. É, Mas, se você conseguir de alguma forma aliviar essa pressão e transformar isso em motivação, e apoio, também não adianta você ficar apertando o vendedor e não apoiá-lo, não ouvi-lo, não tratá-lo individualmente, porque eles são totalmente diferentes. Você tem uma equipe só, é como se você tivesse várias equipes dentro de uma, porque as pessoas são totalmente diferentes. Não dá para você tratar todo mundo de um mesmo jeito, né? É, por isso que algumas pessoas pediram para você vir aqui, porque foram pessoas que trabalharam na sua equipe. Olha só, Bazani. é, Felizes eles que passaram aí pela sua gestão, né. E na verdade, assim, né? Eu gosto de trabalhar com o time do jeito que eu gostaria de ser tratado pelo nível superior, né? Então, normalmente, quando eu chego nas equipes, que eu tenho contato com as equipes, que eu converso com as pessoas, que eu pergunto, né? Olha, o que que você acha? O que que você está fazendo? Aí, normalmente, eu pergunto assim: alguém já fez essa jornada com você? Não. Alguém já foi numa primeira visita com você? Não. Alguém já foi levar proposta em cliente com você? Não. Ah, então eu quero ir junto. Eu quero ver. Aí eu participo, porque esse é o momento de dar o coaching. uhum, Vou te dizer um caso assim que é comum, corriqueiro. A primeira visita, né?
Aí o vendedor chega lá, a hora que o cliente abre a porta, ou deixa ele falar, e parece que ele aperta o gatilho de uma metralhadora, né? Fala, É. fala, 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 fala. Aí eu assisto a reunião, quando a gente sai, eu falo assim, olha, tá ótimo, tá tudo bem, você conhece bem o nosso produto, mas, cara, você está contrariando, a gente não está usando bem o projeto de Deus. O projeto de Deus está certo, a gente usa errado. Como assim, Bazan? Ó, Deus criou a gente ó, com dois ouvidos, dois olhos e uma boca. É para a Aham. gente olhar mais, ouvir mais e falar menos. Cara, isso faz toda a diferença. Aí o pessoal, pô, mas nunca ninguém me falou isso. Eu falei, então, você faz assim, ó, você dá o seu recado em 5 minutos e deixa o cliente falar. Vamos escutar o que ele tem para dizer. A hora que ele começar a falar para você, ele vai dizer o desafio dele, ele vai dizer a dor. E é a partir daí que a gente começa a trabalhar. Uhum. Mas, olha, Ricardo, o que eu vejo, eu acho que eu sou um gestor à moda antiga, né? Eu vejo os gestores muito preocupados em cobrar e não estão preocupados em formar, É. em ajudar. Uma vez um cara ligou para mim para pegar a referência de um vendedor. Sebazani, o que que você acha desse vendedor? Eu falei, ele é muito bom. Ah, estou pensando em contratar ele. Eu falei, mas o que que você espera dele? Ele falou assim, ah, não, eu espero que ele ligue para o prospect, abra a porta, que ele vá lá, faça a primeira visita, que ele demonstre a solução, que ele entregue a proposta e que ele feche o negócio. Eu falei, Aham. então você não precisa de um vendedor. Porque o dia que o vendedor fizer tudo isso, ele está no seu lugar, ele vai ser o gerente, ele vai ser o gestor de vendas. O vendedor é aquele cara que ele não domina todos os processos, e é aí que tem a importância do gestor, Hum, que ele vem atuar junto, reforçando o elo fraco da corrente. olha só. Entendeu? Reforçando o elo fraco da corrente, olha que legal. E motivando o elo forte para que o forte fique mais forte ainda, não é? É isso aí. É exatamente isso. Pô, que legal, Baseli. Nossa, quantos pontos importantes aí, né? E nessa nossa jornada em software, né? É interessante porque a gente tem que entender de pessoas também, né, Bazani? Então, assim, não é só do produto. Quando a gente chega, a gente olha, oh, esse cara é um perfil um pouco mais quieto, ele fala mais calmo. Eu não posso chegar falando acelerado, que aí eu espanto o cara, né? É, Então, a gente chegava vendo um software que ele ia ser usado por pessoas na empresa inteira de áreas diferentes. Cada área é como se fosse uma microempresa dentro da empresa, né? E aí, você vê que aquilo lá funciona de um jeito diferente da outra área. Você vai na área comercial, o pessoal falando tal. Você vai na área financeira, contábil, todo mundo quieto, analítico, números, dados, né? Então você precisa ter uma percepção de mudar o seu modo de atender de acordo com o perfil de cada área que você tem ali, né? sim, E é difícil ter exatamente. essa habilidade, é treino, né, Bazani? É, experiência, né? É. Vivência, repetição. Hoje, por exemplo, quando eu faço reuniões de vendas com o nosso time e o cliente, terminada a reunião, a gente volta para a sala, seja virtual ou presencial, e nós avaliamos o nosso desempenho naquela reunião. Na Ó, hora ali, né? na hora, é É. na hora. Eu costumo dizer o seguinte, o pessoal assim, eu falo para o meu time, né? Ó, comigo não tem feedback. Cada interação é um feedback. Eu nunca vou te chamar para dizer, ó, você está bem, você está mal, porque cada contato a gente já faz um feedback, né? E em vendas, e eu acho que em qualquer outra área, né? Você tem que ser muito transparente com as pessoas da equipe, porque muitas vezes você percebe que a pessoa está ali, mas não é o que ela quer, ela não está É. feliz com o que ela está fazendo. Então, ter esses momentos da verdade com a equipe é importantíssimo. Da mesma forma, eu costumo dizer o seguinte: com os clientes, cada interação é o momento da verdade.
Cada vez que eu converso com o cara, eu falo assim, amigo, e aí? Vai ter negócio ou não vai ter negócio? Não é dessa forma, né? Claro, claro. Mas eu confirmo assim, ó, é isso que você quer? A gente realmente está atendendo a tua necessidade? Essa semana nós entregamos uma proposta para um cliente que essa proposta está vinculada a um prazo, uma obrigação legal, Tá. que é uma data, como se fosse entregar um imposto de renda, sabe? Só que essa data ela pode ser postergada, como era antigamente imposto de renda, né? Tem que entregar dia tal, foi adiado e tal. E nós tivemos Esse ano aconteceu isso, né? Postergou a data, né? Do imposto de renda. exatamente. Aham. Aí o que aconteceu, né? A hora que nós fomos entregar a proposta, você pode mandar a proposta? Isso é outra coisa, tá, Ricardo? A gente não entrega a proposta sem conversar antes com o cliente o preço. Se o seu cliente abre a proposta, vê o preço e toma um susto, é porque esse negócio não tá bem conduzido. O cliente não pode se assustar com o preço. Aí ele falou assim: ó, você pode mandar uma proposta? Aí nós falamos: calma, nós vamos conversar antes, porque o preço depende dos componentes. Então, eu quero conferir todos os componentes que você vai colocar para poder precificar. E isso está vinculado a prazo. Aí, beleza. Aí, conversando, ó, então nós vamos mandar a proposta dessa, desse desenho de solução. Aí eu falei, escuta, vocês estão pedindo essa proposta para atender um prazo, certo? Certo. Se esse prazo for prorrogado, o que que você vai fazer com essa proposta? Você vai enfiar na gaveta e vai me chamar só daqui um ano, ou você vai seguir com o negócio, né? Aí Aham. a galera ficou tudo assustada, né? Aham. Tem cara que quase desmaia, né? Mas, cara, mas isso é o momento da verdade. Claro. O problema é ir para casa se iludindo, achando que a proposta entregue pode virar venda quando ela não vai virar. É. Aí o cliente fala assim: olha, se prorrogarem o prazo, e a gente está torcendo para isso, nós não vamos comprar uma solução pronta. Nós Uhum. vamos desenvolver uma solução. Tá. Aí nós levantamos a mão para dizer assim: olha, se você quiser desenvolver a solução, nós temos time, temos equipe para desenvolver com você. Ao invés de você comprar produto, você compra serviço. Aham. Aí ele fala assim: então destaque isso na proposta, porque Aham. ninguém tinha falado isso para nós, que Olha pode só. acontecer. Olha só. Entendeu? Mas, mas essa transparência. É você, às vezes o vendedor fala assim, ah, mas o cliente não me falou nada, ele não vai falar mesmo, né? Você tem Você que não, perguntar. você não tem as respostas se você não fizer as perguntas, não é? É isso aí. Então, cara, a gente tem que ter frieza, tirar a emoção de lado quando tem uma oportunidade boa na mão e perguntar para o cliente mesmo, né? Eu lembro que eu fiz isso, Bazani, é, em uma prospecção. Eu liguei para o cliente, na verdade foi um aluno, né? Eu orientei o aluno, a gente fez isso. E aí o cliente falou assim: me manda por e-mail. Ah, legal. Aí nós perguntamos, cliente, só para a gente poder entender aqui, a conversa tinha sido boa, no final ele pediu o e-mail, né? Mas não agendou a reunião. Você quer esse e-mail porque você quer olhar com mais calma, conversar com alguém, ou é porque você vai deixar esse e-mail guardado e esse assunto você não vai evoluir aqui com a gente para uma próxima reunião? Bazani, eu lembro que quando eu orientei o aluno para falar isso, ele, não, eu não vou falar porque o cliente vai fazer não sei o quê. Eu falei, não, calma, vamos fazer esse teste, né? E numa boa, escolhemos uma ligação ideal para fazer isso. Você não tem como fazer isso no comecinho de uma ligação, você não está com o cliente preparado para ouvir isso, né? O cliente foi transparente com a gente, não, sabe o que que é? É porque nós já temos uma solução aqui, e nós não temos orçamento para mudar nada neste ano. Eu gostei do que você falou. Eu vou guardar aqui o seu e-mail para quando chegar novembro, que é o momento que a gente faz aí o orçamento para o ano que vem, a gente veja a possibilidade de voltar a falar sobre isso. Ponto. Então, assim, nós não descartamos a oportunidade, e soubemos que não era algo para aquele momento, que é algo mais para o fim do ano. Então, nós montamos ali agora um plano de acompanhamento
com esse cliente para ir trazendo informações, não acompanhamento de ficar perguntando, e aí, vamos fazer o. Não, trazendo notícias importantes, trazendo materiais para ele. Mantendo esse contato, É isso mantendo aí, viva aquela oportunidade, é mesmo isso que aí, aquela chamazinha, amanhã ela pode até crescer, se transformar numa fogueira, mas não pode deixar apagar aquela chama, né. é isso aí, porque, Bazani, você já deve ter visto isso muito mais do que eu, né? Quantas vezes o vendedor esperou 6 meses para ligar para o cliente, porque o cliente falou, me liga no próximo semestre, um exemplo, né? E aí o cara pôs lá no CRM dele uma data para daqui 6 meses, tá trabalhando, tá fazendo o papel dele, daqui 6 meses eu vou ligar. Aí chegou lá, fala, poxa, o cara falou que assinou com outro mês passado e nem me procurou, a nossa conversa foi tão boa, etc, etc. E o cliente é normal, ele não lembra muitas vezes, às vezes muda pessoas dentro da empresa, às vezes a empresa conhece uma outra solução que brilhou os olhos dele de uma forma tão grande que ele fala, nem vou falar com aquele rapaz que falou comigo lá há 6 meses atrás, né? Então, é o nosso papel manter essa chama acesa, sim, com certeza, né? Só para ilustrar isso que você está falando, recentemente conversamos com um cliente, nós, assim, fizemos toda a arquitetura de solução, proposta de valor, ele já deu positivo para nós, falou assim, ó, tá tudo certo, eu quero pôr esse projeto no ar em janeiro. Aí, aí nós falamos para ele o seguinte: ótimo, beleza, estamos aqui colocando para janeiro, tá bom? Ele, tá bom. Só que é o seguinte: nós estamos levando uma tarefa de casa, nós temos que achar um jeito de motivar você a fazer isso antes de janeiro. Então nós vamos ficar te ligando e Aham, achar um jeito de te motivar para vir antes de janeiro. Se te não motivar, tudo bem. Em janeiro nós aham, estamos prontos. Mas é aham, bem isso, sabe? Essa questão da presença, né? Você tem que marcar sua presença. Quem não exatamente, é visto, não é lembrado. não é? É isso aí. É, eu não tomo refrigerante, acabo não assistindo os canais de TV aberto e tal, mas assim, a Coca-Cola, ela fica com a propaganda dela no horário nobre todos os dias, não é? Sim, E quem que não conhece Coca-Cola na vida, né? Por que que a Coca-Cola, que é uma marca conhecidíssima, aliás, a Coca-Cola nos Estados Unidos, ela chegou a ser a segunda palavra mais lembrada depois do hi, do oi. Olha só, né? Por que que a Coca-Cola não todo dia sabia. está no horário nobre ali, mostrando a marca dela? Porque quem não é visto não é lembrado, não é? É isso aí. Então é isso aí. Poxa, cara, que papo bacana. E Bazani, para a gente encerrar o nosso bate-papo, Sim, trazer aquela cereja em cima desse bolo maravilhoso. Tem alguma história aí? Você deve ter muita, né? 45 anos de tem muita jornada, história. mas separa uma para a gente trazer para o pessoal aí de algo que você vivenciou nessa jornada, Bazani. Então, quando eu estava conversando contigo, me deu a intuição de contar um caso. Eu contei poucas vezes esse caso, que é o seguinte, né? Eu acho que venda, como eu te disse, é metodologia, mas tem muito de energia. Hum, Você tem que estar aberto para receber as oportunidades que vão que vão chegar para você. Você não tem que estar pensando assim, ah, eu quero a empresa tal, desse jeito, daquele jeito. Você não pode. Quando você começa a pensar no tipo de cliente, você limita. uhum, Você tem que, ao contrário, assim, ó, o que vier aqui para mim, eu quero olhar. uhum, E aí eu tinha esse princípio, ó, até hoje eu tenho. Quem me procurar, eu vou atender. uhum, Aí era uma sexta-feira de carnaval. Eu te juro, isso é, olha, é pura verdade. Final da sexta-feira, eu indo para casa de carnaval, a hora que eu tô passando pela recepção, a telefonista diz assim: Bazani, ó, tô com uma empresa aqui, ó, que ligou aqui e quer falar sobre RP. E coincidentemente, a empresa era uma empresa, era uma revista que falava de tecnologia.
Você fala, como que uma revista de tecnologia na sexta-feira de carnaval, à tarde, quer cotar RP? Mas aí, a hora que me deu vontade de falar assim, deixa de lado, mas aí aquele princípio, né? Não, caramba, vamos atender todo mundo. Falei, pode transferir no meu ramal. Voltei para a sala, a hora que ela transferiu, era a controller dessa empresa, dizendo que queria consultar um ERP, perguntou se podia me colocar no Viva Voz. Aí eu autorizei ela. Aí começamos a conversar, um monte de perguntas. Aí, Ricardo, chegou uma hora que eu falei assim, esse troço deve ser aquela pegadinha, sabe? Sabe aqueles João, programas de João, pegadinha? João Kleber. João Kleber. E como eu conhecia muito de produto, eu respondia todas as questões. E chegou no momento, até na conversa, que eu falei assim, gente, isso é sério mesmo? Ou é uma pegadinha? Porque quando você tem a vontade de falar essas coisas, não fique, assim, não se censure. Fale de forma espontânea, que quem recebe isso vai receber de forma respeitosa e simpática. Sim. Falei, gente, é sério mesmo? Ou é pegadinha? Aí eles deram risada, não, mas isso é sério. E ela falou, você tem certeza de todas essas respostas que você me deu? Eu falei, tenho. Você pode vir aqui na quarta-feira de cinzas, depois do almoço. Você pode vir aqui com uma proposta de tudo isso que nós conversamos? Eu falei, posso. Lógico que eu posso. Lógico. Cara, resumindo a história, né? A concorrência era isso mesmo. Eles estavam procurando um software e devido assim à assertividade das respostas, a equipe técnica foi comigo lá na quarta-feira, a gente fechou todo o desenho, nós fechamos essa venda, Uau. né? E foi um cliente assim muito importante para nós na época, que se eu no dia que ele ligou, se eu tivesse escutado a telefonista e achado que não, isso aí, não está interessado. É. Ou fala para ele ligar depois do carnaval, na quinta, não é? Exatamente. Essa venda não teria acontecido. Então, serve aí de inspiração para a equipe de vendas, de que muitas vezes aquilo que pode parecer ruim se revela bom, aquilo que pode parecer bom se revela ruim, mas esteja sempre pronto para todas as oportunidades. É Uau. isso, tá bom? Principalmente, Bazani, no final do dia, né? Às vezes o pessoal acha que deu 5 horas, não tem mais cliente para vender, o cliente não vai mais atender. Se alguém ligar, a gente deixa isso para amanhã. Não. O melhor momento é o agora. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? Eu vou Exato. aproveitar esse gancho, Bazani. Um cliente que eu fiz a consultoria há 2 anos atrás. Eles cresceram 221% em 40 dias, lá na consultoria. Foi uma consultoria de 6 meses, mais ou menos, né? Aí eu lembro que era meio da tarde, e o pessoal tomava um cafezinho 3 horas da tarde, né? E aí a gente estava fazendo, assim, lendo alguns históricos do CRM por amostragem. E nós vimos que uma vendedora ela tinha recebido um e-mail de um cliente dizendo que precisava urgente de um equipamento. Eles são uma empresa que fazem manutenção em automação industrial. A máquina estava parada. Precisa urgente do preço da peça tal. Isso fazia 15 minutos, né? E Sim, aí, nós chamamos a vendedora, olha, você viu lá que chegou um e-mail assim, assim, assim? Não, eu vi, ó, eu só vou tomar um café ali, voltando, eu ligo para o cliente. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Vamos ligar para o cliente agora, e aí eu vou com você tomar um cafezinho juntos ali, daqui a pouquinho? Ela, tá bom. Pegou o telefone, sabe quando você pega o telefone, você disca, não dá tempo nem de chamar a outra pessoa, tá na linha? Sabe o que aconteceu, Bazani? O cara tinha pego o telefone para ligar para o concorrente que já tinha mandado o preço da peça, e como ela não tinha mandado ainda, a questão de 15 minutos, o cara já estava desesperado, máquina parada, empresa grande, ele estava fechando com o concorrente.
A hora que ela conversou com ele, nós conseguimos fechar a venda com 20% no valor maior do que era do concorrente. O cara falou: "Não, seu preço está muito alto, não sei o quê, tal, mas que valor você tem aí?" Não, eu tenho um preço de tanto, eu consigo chegar em tanto. Não cobriu o preço, abaixou um pouco, ficou 20% acima, e o cara falou assim no final: "Eu peguei o telefone para ligar para o concorrente, você estava na linha. Se não fosse essa sua ligação ali, eu já tinha fechado, a gente não tinha feito negócio." Então, reforçando mais ainda esse ponto que você trouxe na sua história, o melhor momento é o agora, que Exatamente. 10 minutos, 15 minutos em vendas é muito tempo, não é? E eu costumo incentivar os vendedores a reagir de acordo com a intuição. Hum, Existe a metodologia, existe as fases, a teoria recomenda vai pela direita ou vai pela esquerda. Mas se você tem a intuição, assim, ó, putz, eu sinto que se eu for por esse lado eu vou fechar negócio, assim, ó, vá por aí. Eu sinto que se eu ligar agora, a coisa vai vir. Então ligue agora, não deixe para ligar amanhã. Então, quando dá aquela vontade, aquela intuição, esse é o sinal. Faça isso. Percebo que nas equipes de vendas está faltando incentivo a uhum. essa parte que é a intuição do vendedor. E isso faz toda a diferença. Um dia nós vamos gravar um podcast só para falar dessa parte, porque Vamos! ó, eu tive a inspiração, eu só não segui por enquanto, mas eu tive a inspiração de fazer uma palestra, um conteúdo para falar da venda. Eu até coloquei o título seguinte: A Venda Além da Metodologia. Olha só, uau! Porque a metodologia é a base, que eu sempre Hum, achei e sempre acreditei. Mas a uhum. intuição, a energia faz toda a diferença. Então, eu coloquei até o seguinte, ó, até reservei aqui para ler para nós, né? A venda além da metodologia, né? É mostrar que o sucesso no mundo dos negócios, eles não dependem exclusivamente das técnicas de negociação e das metodologias aplicadas ao processo de vendas. Uhum. A harmonia e a energia dos interlocutores é que determinarão como tudo isso irá fluir. Uau! Um dia nós vamos falar sobre isso, que é a Vamos intuição no sim. processo de vendas, tá bom? Show de bola, Bazani. Cara, e olha, e com essa energia em alta, muito positiva nossa aqui, nós estamos então encerrando esse nosso episódio. Você que nos ouviu até agora aí no Spotify, você que nos assistiu aí no YouTube, muito obrigado por você estar junto com a gente nesse momento. E Bazani, cara, foi uma honra te receber. Dá vontade de ficar batendo um papo contigo aí horas e horas, mas vamos marcar mais coisas, ó, tô totalmente aí à sua disposição, se quiser fazer Perfeito. live, ou cara, o que você quiser, já tá aprovado aí já, tá bom? Obrigado demais aí pela presença. Ricardo, eu agradeço demais. Você vê que passaram aí em torno de 50 minutos, né? Aham. Parece que foram 5. Muito, para mim foi muito prazeroso. Espero que as pessoas possam aproveitar esse conteúdo. E assim, eu desejo que você continue nessa sua jornada, é, é, podendo levar essa experiência, essa capacitação, né? Esse treinamento, essa orientação para esse pessoal que tem essa jornada de vendas, que hoje isso é muito importante. Eu trilhei esse caminho com muito pouca orientação. Eu aprendi na tentativa e erro. Hoje, graças a Deus, nós temos internet, nós temos YouTube, nós temos podcast para poder compartilhar nossas experiências com essa juventude aí que vai trilhar esse caminho. É Parabéns isso pelo aí. seu trabalho, viu? Imagina, cara, e obrigado demais aí por você compartilhar com a gente a sua experiência. São poucas pessoas como você no mercado de vendas aí. Então é muito gratificante para a gente receber aí esse seu bate-papo, essa sua energia positiva aí, Bazani. Muito obrigado, viu? Valeu Conte sempre demais, comigo. amigo.
É isso aí. Pessoal, obrigado a todos aí, um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.